Olá, seja bem-vindo a sobre um componente da família dos diacs e triacs, mais especificamente dos diacs, o SIDAC. Esse componente, embora seja um pouco incomum de ser visto em livros, é empregado em aplicações nas quais o diac não é adequado. Veja o porquê disto, mas antes relembre sobre o diac, suas funções e principais características. Afinal, o SIDAC pode ser entendido como um diac se visto apenas do ponto de vista de circuitos elétricos. Contudo, existe uma grande distinção entre os dois, a faixa de corrente e tensão em que atuam. Esta distinção torna o SIDAC um candidato muito mais interessante para projetos que envolvam maiores tensões e correntes, como usinas geradoras de pequeno porte, pequenas centrais hidrelétricas, cargas rurais, bombas de recalque ou mesmo industriais, iluminação, motores e máquinas. Do ponto de vista operacional, como dito, são iguais, apresentam um comportamento semelhante. Mas devido às suas particularidades, é inclusive representado de forma distinta do diac, a fim de evitar confusões durante o projeto de algum circuito. Tipicamente, o diac é empregado como meio de acionamento de triacs, a fim de garantir uma previsibilidade no tempo de disparo, tornando menos susceptível a interferências da fonte. Dado que ao usar um capacitor, o disparo só ocorrerá na carga do elemento, surtos ou componentes de alta frequência serão ignorados pelo conjunto, reduzindo, portanto, a imprevisibilidade associada a esse tipo de componente. Em termos de curvas características, ambos somente conduzem após atingir uma certa tensão de barreira, chamada de VD. Se você quiser imaginar, considere uma onda senoidal tradicional. Conforme a tensão começa em zero e vai subindo, até o momento em que ela se torna grande o bastante para disparar o SIDAC, não há corrente no circuito. Porém, ao iniciar a conduzir, a tensão necessária para manter a condução cai de 30 a 40 volts para 5 a 10 volts. Normalmente, esta variação abrupta faz com que um surto de corrente também passe pelo dispositivo. Porém, devido à sua construção, ele é capaz de suportar uma variação grande de corrente sem problemas. Logo, isso faz do SIDAC um candidato promissor para diversas aplicações: lâmpadas de xenônio, sistemas de arranque elétrico, geradores de impulsos e diversas outras aplicações que requerem variações rápidas de tensão a fim de que provoquem oscilações de corrente. Outro ponto importante referente ao SIDAC é que, embora tenha aplicações específicas com grande desempenho, obter tal componente é uma tarefa pouco trivial, pois a aquisição é feita por meio de um número limitado de fornecedores no Brasil, normalmente restrito aos grandes centros urbanos. O uso desse componente em projetos rurais ou mais afastados dos fornecedores é desaconselhado, uma vez que a dificuldade na reposição do componente ou da disponibilidade de pessoal qualificado limitam as chances de sucesso em projetos com esse componente em específico. Bons estudos!